E está lá o demônio lá, então agora destruindo. Então o que faz a pessoa, muitas vezes, ela mesma provocar uma doença? Sempre é um demônio. E na hora, o demônio engana, né? Ele fala que não tem problema. Ele fala que não tem problema você beber um pouco, fumar um pouco, usar uma droguinha, ou se prostituir um pouco. Ele fala que, não, é só dessa vez, depois você não faz mais. Só que depois que ele entrou, aí ele vira uma bomba relógio, né? Quando você menos esperar, ele está explodindo ali. Então, se é que aconteceu isso na sua vida, se é que há isso na sua vida, ou se não é isso, eu não sei, não tem problema. O problema, a questão é, qual é a decisão que você vai tomar hoje? Você vai enfrentar o problema confiando no poder de Deus? Porque se você fizer assim, o mal sai. Então a questão não é tanto o que houve ou como que o problema entrou. A questão não é tanto o que houve no passado. A questão é a decisão que você vai tomar hoje diante do problema. Que problema que está em você? Pastor, o que o senhor falou, tem uma esterilidade no que diz respeito à reprodução. Então enfrenta esse problema hoje e bota esse demônio para correr. Pastor, o problema que o senhor falou é droga, sabe? Aquele desejo de usar droga. Então enfrenta esse problema hoje, que esse demônio vai embora. O problema é na família, pastor, como o senhor falou, é um brigueiro em casa, uma contenda. Quando eu penso que está tudo bem, está um virado de bico virado com o outro, cara virado com o outro, está complicado. É um demônio que está provocando. Então enfrenta esse problema confiando no poder de Deus. Então quando levaram o problema, quando apresentaram o problema para o Eliseu, Senhor, chamava ele de Senhor, né, também, não era Senhor Deus, tá? Era o Senhor, o título de tratamento, o pronome de tratamento. Então, Senhor, você está vendo aqui, a nossa cidade, ela é bem localizada, ela é boa, mas as águas são más, e a terra, por causa da água ser ruim, é estéril. O que Eliseu fez? Leia comigo, por favor, então, versículo de número 20, olha o que está escrito aí, ó. Ele disse, o Eliseu, trazei-me um prato, o quê? Novo, e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Olha que interessante, que pedido inusitado, né? Pedido quer dizer estranho, diferente, né? Olha para você ver, a água, ela brota na terra. Até outro dia eu falei para você, né? Essa fonte de água aí, existe até hoje lá em Jericó. Até hoje tem lá, tem uma placa lá, né, para turista, né, ver, né, a fonte de Eliseu, até hoje existe lá. A água, ela vem da terra. Como é que você vai mudar a natureza química de uma água? Não tem como. Tem água, né, tem vários tipos de água mineral, né, por isso que quando uma pessoa quer ver se a água é boa, manda água para fazer análise. Então tem água que é ácida, tem água que é alcalina, tem água que tem mais ferro, menos ferro, tem água que tem mais potássio, menos potássio, tem água que tem mais flúor, menos flúor. Eles fazem uma análise da água. Isso aí não muda, é da terra, não tem como mudar. Não tem como mudar. Agora, pelo poder de Deus tem. Mesma coisa você. Agora há pouco citei como exemplo alguns problemas que você pode estar enfrentando. Diante dos homens, não tem como mudar, não tem como resolver, mas pelo poder de Deus tem. Tudo tem jeito, se você confiar. Tudo, nada é impossível. Agora, o modo como você vai enfrentar o problema, tem que ser um modo de Deus. Veja que, quando disseram para Eliseu o problema, ele simplesmente se deixou levar pela inspiração que Deus deu para ele. E qual foi a inspiração que ele recebeu de Deus? Primeiro, ele pediu um prato novo. Um prato novo. Tem Bíblia que fala salva, tá? Também é um recipiente para colocar alguma coisa. Mas ele pediu um prato novo, ou uma salva nova. Não podia ser usado. Tinha que ser novo. Virgem, vamos dizer assim. Um prato virgem, né? Ninguém usou. E depois ele falou, ponha um sal nele. Ponha um sal nele. Naquela época não se conhecia sal refinado como nós conhecemos hoje. Eles nem conheciam produtos químicos para refinar o sal, que o sal, tanto o sal como o açúcar que nós usamos, refinado, eles recebem tratamento químico, gente. Tem química pesada ali, quando você ingere aquilo lá, você está se matando aos poucos. O sal era sal puro. Então ele falou assim, ó, pega o sal e põe num prato, mas tem que ser um prato novo. Não pode ser um prato velho, usado, nem seminovo. Tem que ser um prato novo. Aí você vai perguntar, por que não podia ser um prato usado? Estava limpo, é só lavar, né?
Só lavar o prato. Por que não podia ser um prato semi-novo? Limpou, acabou, né? O prato, ele representa a gente. O sal representa o poder de Deus. O prato representa a gente. Não adianta você querer usar o poder de Deus sendo um prato velho, ou um prato seminovo, ou seja, um prato contaminado por coisas do mundo ou por ideias erradas. O poder de Deus não vai funcionar. Quer dizer, o sal ele pode ficar estragado ou não ter sabor. O prato novo representa a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa mente, eu quero dizer, né? A nossa mente, o nosso coração, tem que estar tudo novo, gente. Se tiver contaminação, não vai funcionar. Ou seja, se você, por exemplo, você quiser usar o sal, que é o poder de Deus, para curar um enfermo, que no caso pode ser você mesmo, pode ser você mesmo. Então você vai na palavra de Deus. O Senhor Jesus te deu autoridade para impor as mãos, para curar os enfermos, inclusive você mesmo. E aí você põe a mão e ora. Está usando o sal. Só que, se a tua cabeça, se a tua mente estiver contaminada, por exemplo, com a dúvida, será que vai funcionar? O prato não é novo. Não vai funcionar. Por quê? Porque o prato está sujo, com pensamento antigo. Entendeu? Às vezes você, como a irmã contou aqui, né? Ela pegou e ela então, a sobrinha estava com 2 caroços na garganta, o médico pediu para fazer uma punção, ia furar para tirar material para fazer biópsia, né? Nesse meio tempo, ela saiu da igreja aqui há um mês atrás, levou um azeite ungido, ungiu, fez a oração, e quando encontrou de novo com o pessoal lá, perguntou como é que estava, a resposta que veio, olha, não precisou de fazer nada, porque levou no pediatra e os caroços haviam desaparecido. Porque o próprio pediatra falou que podia ser um tumor, porque não era um caroço normal, como se fosse um inchaço ou simplesmente aquelas coisas comuns que dão em criança. Não, era uma coisa perigosa. Mas ela foi e fez. Então, se ela tivesse ido com o prato velho, vamos dizer assim, e falar assim, mas o pastor não está aqui para orar, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Não ia dar certo, porque o prato ia estar contaminado. Então, quando o Eliseu pede um prato novo, ele se refere a uma mente nova, a um espírito novo. Um espírito quer dizer, um jeito de viver novo, confiante, que não pode ter dúvida, não pode ter receio, tem que confiar plenamente. Tem que ser novo, como se você nunca tivesse existido antes. Você é você é uma pessoa completamente nova, tem que se comportar assim. Porque se você tentar fazer com que o poder de Deus se manifeste, sendo um prato velho, repito, cheio de dúvida na cabeça, cheio de condenação, inclusive, tem vezes que a pessoa não consegue resposta às orações, porque ela fica com o coração cheio de condenação. E não é porque está vivendo no pecado, que se for também, o prato está bem mais sujo, né? Então mas não é isso. A pessoa já se arrependeu e pediu perdão para Deus. Mas às vezes a pessoa, ela fica tão machucada com o pecado que ela cometeu, que ela não consegue se perdoar. Ela já pediu perdão a Deus com sinceridade, ela se arrependeu porque a pessoa mudou de atitude, não praticou mais o pecado, mudou de atitude. Já falei para você, né? O verdadeiro arrependimento é a mudança de atitude. Se a pessoa diz que se arrependeu, mas não muda de atitude, continua errando, então não é arrependimento, é só remorso, né? Mas a pessoa se arrependeu de verdade, porque não faz mais a coisa errada. Então, a pessoa ela não pediu perdão, parou com o erro, mas ela ainda continua se condenando por aquilo que ela fez lá atrás. Então, se você for tentar buscar um milagre de Deus com condenação, você não vai conseguir o resultado, porque a tua fé não vai operar. É necessário você mesmo se perdoar de coisas que você tem feito, ou já fez lá atrás. Se perdoe. Jesus prometeu te perdoar, assim que você confessasse seu pecado, assim que você se arrependesse. E por que não se perdoa? Porque eu fiz, era muito grave. Então você ainda é um prato velho, que infelizmente não pode ser usado por Deus, porque o poder de Deus não vai se manifestar num prato velho.